Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. Eu quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso momento especial de oração, e agora te convidar a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está no Salmos 139, versículo 1. Salmos 139, versículo 1. Então, se você puder, tome aí a sua Bíblia nas mãos agora, abra nesse texto, vamos ler comigo essa palavra. Enquanto você abre, eu preciso fazer aquele convite que eu faço diariamente também. Você se inscreva no nosso canal, você deixe aí o seu comentário, o seu pedido de oração, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal, porque assim você nos ajuda a divulgar cada vez mais, né? Então você que está chegando agora pela primeira vez, saiba que aqui no nosso canal nós temos centenas de vídeos para sua edificação. Pode navegar, ficar à vontade aí, que está tudo à sua disposição. Cada dia Deus tem nos dado uma mensagem diferente da outra, e isso para nós é uma grande bênção. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos e obrigado por você estar aqui comigo, abrindo aí o seu aplicativo, o seu celular, para que nós possamos ter esse tempo de devocional. Então vamos ao texto. Lá está escrito capítulo 139 do livro de Salmos. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda que a palavra nem chegou à minha língua, tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cerca por todos os lados, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e tão elevado que eu não posso atingir. Aqui, o salmista Davi, ele traz uma verdade sobre o pleno conhecimento de Deus sobre tudo o que acontece na nossa vida. O Senhor conhece os nossos pensamentos. O Senhor conhece a nossa intimidade. A palavra diz que cada um dos fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Ele sabe cada um desses fios. E o que importa nós pensarmos sobre isso? O que isso é tão importante? Porque no meio, nós estamos aí nesses anos agora, cerca de 8 bilhões de pessoas sobre a Terra. E Deus conhece você de forma particular e individual. Deus conhece cada momento da sua vida, cada minuto da sua existência. Deus sabe exatamente de onde você veio, as suas origens. A linha do tempo da sua vida é toda conhecida pelo Senhor. E o que importa saber disso? Ele está no controle. Ele sabe o nível das lutas que você tem enfrentado. Ele sabe as dificuldades, as oposições que você enfrenta a cada dia. Ele sabe dos momentos de luta e escassez. Deus também sabe dos seus momentos de alegria. Deus sabe dessa angústia que você tem vivido, de alguns momentos de ansiedade, mas Ele sabe também dos seus momentos de felicidade e de alegria, porque Ele tem cuidado, Ele está perto. E isso é para encorajar você a considerar a presença de Deus. Entenda algo. Muitas vezes nós caímos no lugar comum da existência, sabendo que Deus está tão próximo e não desfrutamos da presença de Deus. Não falamos com Ele, não comunicamos com Ele, como se fosse apenas uma relação unilateral. Como assim, por exemplo, Deus está me vendo, Deus sabe o que eu preciso, se Ele não está me dando é porque Ele não quer me dar. As coisas não funcionam assim. A nossa fé é a mão que alcança o milagre com Deus. Se nós sabemos que Ele é tão próximo, sabemos que Deus está tão presente, que conhece a nossa vida desse nível tão profundo, por que não falar com Ele? Por que não expressar a Ele o que sentimos, o que desejamos, o que precisamos? E é tão interessante porque aqui o texto fala que antes que uma palavra saia da minha boca, Ele já sabe o que eu vou falar. E aí você pode se perguntar, poxa, se Deus sabe tanto assim,
Por que que eu ainda tenho que orar? Por que que eu ainda tenho que falar com Deus se Ele conhece tudo isso? Porque Ele conhece, mas eu e você não sabemos qual a resposta que Ele tem para nós. Nós não sabemos qual a palavra que Ele tem para nos dar. Então tem que ser, e sempre foi assim, uma via de mão dupla. Deus fala conosco, nós falamos com Deus. Deus provê, nós somos gratos. Deus nos abençoa, nós somos abençoadores daqueles que estão ao nosso redor. É sempre uma via de mão dupla entre nós e Deus. Não adianta simplesmente você saber que Deus está presente, mas você precisa se relacionar com Ele. Sim, é contraditório você dizer que sabe que Deus está por perto e você não fala com Ele e busca ouvir as respostas que Deus tem para a sua vida. Não duvide, Deus fala com os seus filhos, Deus fala conosco, Ele tem palavra para te dar. Deus tem resposta para as suas orações. O que muitas vezes acontece é que nós deixamos a presença de Deus de lado e ficamos lutando apenas com a força do nosso braço, apenas com o nosso intelecto, apenas com os nossos recursos naturais, que até um certo ponto você vai conseguir andar, até uma certa medida você vai conseguir resultados, mas chega um momento que nós precisamos da intervenção de Deus. E eu falo precisamos porque até que a gente entenda que estar com Deus é para ser um desfrute, estar com Deus e nos relacionarmos com Deus é para ser algo prazeroso, até que isso aconteça, nós começamos engatinhando pelas nossas necessidades. Nós começamos no relacionamento com Deus apenas apresentando necessidades, mas Deus quer te levar para um nível muito mais elevado. Deus quer levar você para um nível onde Ele fala com você, onde Ele te dá, sabe, coisas para você fazer, onde Ele te dá direcionamentos muito específicos para a sua vida. Um nível onde nós saímos do lugar da necessidade e viramos para Deus e falamos: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça pelo Senhor hoje? Qual que é a direção que o Senhor tem para mim nesse dia? O que que o Senhor tem para eu fazer? Qual é a direção daquilo que o Senhor quer confiar em minhas mãos nesse dia? Deus quer nos levar para este lugar. E não tem nada de errado, muito pelo contrário, devemos sim apresentar as necessidades a Deus, os nossos pedidos, sim, isso honra a Deus, honra porque você declara que depende dEle, que precisa dEle, que crê que Ele vai interferir nas coisas mais simples, até as coisas mais complexas da sua vida. Isso faz parte da nossa relação com Deus. Mas hoje, Deus está chamando você para viver um nível mais elevado, onde você se apresenta para Ele e fala: Senhor, eis-me aqui. O que queres de mim nesse dia? Senhor, o que o Senhor espera de mim para esse dia? E Ele vai falar com você, Ele vai te direcionar. Mas não se preocupe, mesmo quando você chega nesse nível, quando nós amadurecemos a nossa fé, ainda assim nós vamos ter necessidades. E ainda assim nós devemos apresentar essas necessidades a Deus, porque é uma relação de mão dupla. As dispensas celestiais, elas são sempre fartas e abundantes e disponíveis para mim e para você. Então, o que o texto hoje nos coloca é diante da verdade de que Deus é presente, do fato que Ele quer interagir, intervir e trazer para nós respostas para as nossas orações. Ele conhece você. Ele sabe a luta que você está passando, mas chegou o tempo de você falar com Ele e buscar as respostas que Ele tem para você. E não duvide, Ele vai dar um jeito de falar do jeito que você entende. Deus vai buscar uma forma de falar que você não vai ter dúvidas que foi Ele que falou com você. Deus vai te abençoar e você vai olhar e falar assim: não podia ser diferente. Somente Deus poderia fazer isso. E quando você experimentar esses sinais, você vai perceber que o seu nível de relacionamento com Deus se eleva. Você sai do lugar da criança que sempre tem necessidades para um maduro, um adulto que se oferece para servir. Vamos seguir essa jornada. Deus tem isso para mim e para você. Deus quer que nós cresçamos nele. Vamos orar? Pai, muito obrigado, porque o Senhor conhece a nossa vida,
com tanta profundidade, conhece a nossa história, a nossa trajetória. Por isso eu peço, sobre cada pessoa, Deus, que está comigo aqui nesse momento de oração, que o Senhor venha fazê-las crescerem espiritualmente. Promova, Pai, crescimento espiritual, crescimento da fé, crescimento, Pai, das experiências com o Senhor. Pai, querido, que essa pessoa que está aqui comigo hoje, ela possa sim saber que o Senhor tem provisão para cada uma das necessidades dela, que ela pode apresentar, que o Senhor é um Deus provedor, é um Deus que tem prazer em abençoar e nos servir e trazer para nós o que precisamos. Mas também eu peço que o Senhor leve e eleve a vida espiritual dessa pessoa ao ponto dela se dispor a servir ao Senhor, a servir ao teu propósito, a servir aos comandos e direções que o Senhor tem dado para a nossa vida. Pai, muito obrigado por essa palavra tão poderosa que o Senhor nos deu hoje e que o teu Espírito Santo faça uma aplicação especial, particular, individual na vida dessa pessoa que me ouve agora, em nome de Jesus. Amém? Um forte abraço, tenha uma excelente semana. Deus continue te abençoando e nós seguimos a proposta aqui, orando a palavra.